Bom, e a gente fala novamente sobre vacinação aqui em Criciúma. Ontem à noite teve uma ação no Paço Municipal, lá no auditório, com o prefeito, o secretário de saúde, algumas autoridades, para lançar essa campanha que vai ser feita nos parques aqui em Criciúma, justamente porque aqui em Criciúma o nível, né, a porcentagem de vacinação está muito abaixo do recomendado. Vou conversar aqui com a Kelly Barpe, ela que é técnica em enfermagem, fala sobre imunização aqui no município. Kelly, então, esse final de semana especial vai ser só, não nessa semana, né? Vai ser lá no dia 25, mas até lá, nos postos de saúde, o pessoal pode procurar também, né? Você que já trabalha com isso há anos, como é que você percebe a procura? E também a gente fala sobre vacinação, às vezes o pessoal acha que é só Covid e gripe, mas tem muitas outras também, né? Isso mesmo. O município de Criciúma, preocupado então com as nossas coberturas vacinais, que infelizmente não são positivas. E quando a gente fala em cobertura vacinal, nós estamos falando da campanha contra a influenza, a campanha contra o sarampo, a vacina contra o Covid, que é a maior campanha que o Programa Nacional de Imunização já realizou, assim como aquelas vacinas de rotina. Os números não são positivos. Preocupado com isso, então, a Secretaria de Saúde lançou esta campanha Criciúma Vacina, que terá como objetivo principal fazer aquele chamado, alertar a população. A gente está colocando o município em risco. Quando a nossa cobertura vacinal não é positiva, o nosso município, a nossa região, a nossa casa, ela infelizmente está correndo um risco de qualquer doença adentrar, de um filho nosso ser acometido, de um nosso vô, algum familiar, alguém do trabalho. Então, cobertura baixa, risco alto, quer dizer que a doença pode adentrar, pode acometer uma população. Falar nisso, tem doenças que estão voltando, doenças que há anos a gente não ouvia falar, não via casos, estão voltando, né, Kelly? Então, dá alguns exemplos aí, até a gente conversava aqui um pouquinho, em relação a doenças que nossos pais ou avós chegaram a pegar, mas agora está retornando justamente porque as pessoas pararam de vacinar. Nós, a população um pouco mais jovem do que os nossos pais, os nossos avós, em algumas situações a gente não se deparou com a vacina, com a doença do sarampo. Por quê? Porque os nossos pais fizeram a sua parte. Hoje em dia nós temos alguns casos de sarampo notificados no Brasil. Por que que isso aconteceu? Como a gente mencionou, a cobertura baixou, a doença adentrou. A gente tem a poliomielite. Eu, particularmente, nunca vi uma pessoa com sequelas de poliomielite, mas é uma doença extremamente triste, extremamente grave. Se a gente tiver aquela criança que não está vacinada, aquela região, aquele bairro, aquele município que não está vacinado, isso corre o risco, sim, de, infelizmente, uma doença que está erradicada há tanto tempo, a gente ter o retorno. Então, por que que a gente vai correr esse risco? Vacinação é uma ação da sociedade. Não adianta o prefeito manter uma sala de vacina aberta, o secretário de saúde manter um profissional vacinador, o setor de imunização receber e enviar a vacina, se a população não fizer a sua parte. Quando a gente fala em vacinação, a gente fala em população de rebanho. População vacinada automaticamente acaba protegendo toda a população em si.